Meu nome é Linda e quero contar uma história que aconteceu com minha amiga Erika. Eu chamei essa história de O Privilégio Acabou. Minha mãe disse: a partir de amanhã, seu aluguel vai dobrar para ajudar sua irmã grávida. Eu apenas assenti, sabendo que eles se arrependeriam. 2 semanas depois, quando eles entraram no apartamento, gritaram tão alto. Bem, vamos lá. Meu nome é Erika e tenho 30 anos. Eu tinha o que pensava ser uma família relativamente normal. Meus pais moravam em sua casa do outro lado da cidade, e minha irmã mais nova, Amanda, tinha 27 anos e havia se casado recentemente com um rapaz chamado Derek. Eles pareciam felizes o suficiente, eu acho. Eu trabalhava como gerente de vendas em uma grande empresa de comércio, e o salário era bom. Há 5 anos, depois de me formar na faculdade e conseguir meu emprego, meus pais me ofereceram o apartamento deles. Minha bisavó havia morado lá até falecer, e o lugar estava vazio há algum tempo. Estava em péssimo estado quando me mudei. Os móveis pareciam dos anos 70, todos marrons e feios. Os eletrodomésticos mal funcionavam. A geladeira fazia um barulho horrível de moer, e eu tinha quase certeza de que o fogão era um risco de incêndio. Os canos eram velhos e enferrujados, e os acessórios do banheiro vazavam constantemente. Eu não queria morar naquela bagunça. Então, joguei tudo fora. Depois, contratei profissionais para trocar toda a tubulação e encanamento do apartamento. Em seguida, veio a reforma, pisos novos, pintura fresca, acabamentos modernos. Levou 3 meses e custou uma fortuna. Mas, quando terminei, o lugar estava incrível. Depois, comprei todos os móveis novos, um sofá confortável, uma cama de verdade com colchão bom, mesa de jantar, cadeiras, tudo. Comprei geladeira nova, lava-louças, forno, micro-ondas, tudo. O apartamento saiu de um depósito para um lugar do qual eu realmente me orgulhava. Meus pais vieram ver depois que terminei, e adoraram. Minha mãe andava pelo apartamento tocando em tudo e dizendo como tudo estava lindo. Ela até me disse naquele dia que me reembolsaria parte dos custos da reforma. Eu não perguntei quanto nem quando, mas imaginei que ela voltaria ao assunto quando estivesse pronta. Ela nunca voltou. Mas o problema é este: mesmo depois de eu gastar todo aquele dinheiro reformando o apartamento deles e comprando tudo, eu ainda pagava aluguel. $1.500 todos os meses. Meu pai definiu esse valor quando me mudei, e eu nunca discuti. Meus pais lembravam-me frequentemente de como estavam sendo generosos. Diziam coisas como: somos tão bondosos em deixar você morar no apartamento da família, ou nem todos os pais fariam isso pelos filhos. Sempre que eu apontava que, na verdade, estava pagando aluguel, eles ignoravam e diziam: bem, é melhor manter o dinheiro na família do que dar a algum senhorio estranho. Há cerca de um mês, Amanda anunciou que estava grávida. Ela e Derek moravam no apartamento dele desde que se casaram. Mas, assim que soube da gravidez, tudo mudou. Ela disse aos meus pais que estava com dificuldades e precisava de ajuda. Em uma semana, ela e Derek haviam se mudado para a casa dos meus pais. Alugaram o apartamento do Derek para outra pessoa e ficaram com o dinheiro. Depois disso, Amanda começou a me ligar com mais frequência, pedindo dinheiro aqui e ali. $100 para uma consulta médica, 200 para vitaminas pré-natais, pequenas coisas, ela disse. Eu dei o dinheiro porque ela é minha irmã e estava grávida. Depois, ela se inscreveu em cursos de gravidez, algum tipo de aula para futuras mamães. A mensalidade era de $200 e, de alguma forma, acabei pagando por isso. Não me importava em ajudar. Isso é o que a família faz, certo? Então veio o jantar. Minha mãe me ligou uma tarde e pediu para eu ir à casa dela naquela noite. Ela disse que Amanda e Derek também estariam lá. E que estaria fazendo um assado. Eu disse: claro, estarei aí às 18 horas. Cheguei na hora com uma garrafa de vinho. Amanda já estava sentada à mesa, com a mão na barriga. Ela estava com 4 meses de gravidez e começando a mostrar a barriguinha. Derek sentou ao lado dela, olhando para o celular. Meu pai estava em seu lugar habitual na cabeceira da mesa. Comemos e conversamos sobre coisas leves por um tempo. Minha mãe perguntou sobre o trabalho. Perguntei a Amanda como ela estava se sentindo. Ela disse que estava cansada o tempo todo e que suas costas doíam.
Derek comentou que eles tinham pesquisado móveis de bebê online. Então meu pai pigarreou e pousou o garfo. Minha mãe olhou para ele e sorriu. Erika disse: meu pai, precisamos conversar com você sobre uma coisa. Olhei do meu prato. Ok, o que houve? Você sabe que sua irmã está grávida. Ele continuou: bebês são caros. Há muita coisa para preparar, consultas médicas, roupas, móveis, tudo. Tenho certeza de que vocês vão dar um jeito. Eu disse, minha mãe entrou na conversa, o negócio é, Erika, estamos pensando. A partir do próximo mês, vamos precisar aumentar seu aluguel para $3.000 por mês, em vez de 1.500. Senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. $3.000. Você está falando sério? Completamente sério? Minha mãe disse, 1.500 ainda vai para nós como sempre. E os outros 1.500 irão para Amanda, para ajudar com o bebê. Fitei-os. Você quer que eu pague $1.500 para Amanda todo mês? É para seu sobrinho, disse minha mãe. Ou sobrinha, ainda não sabemos. Isso é loucura, eu disse. Não vou pagar $3.000 para alugar um apartamento. Posso alugar outro lugar por 1.800. Amanda se inclinou para a frente. Sério, Erika, você nem poderia se oferecer para me ajudar? Tem que ser tão gananciosa? Sou sua irmã. Esse dinheiro ajudaria seu futuro sobrinho ou sobrinha. Isso é ridículo, eu disse. O punho do meu pai bateu na mesa com tanta força que os pratos tremeram. Você está morando no nosso apartamento há anos, Erika. Nosso teto, nossa propriedade. Você segue nossas regras e não discute com a gente sobre isso. Todos me encaravam. Derek parecia desconfortável, mas não disse nada. Amanda tinha uma expressão satisfeita no rosto. Meus pais pareciam já ter decidido tudo. Eu poderia ter gritado. Poderia ter dito exatamente o que pensava desse plano, mas não o fiz. Apenas assenti. Entendo, disse calmamente. Meu pai sorriu. Bom. Fico feliz que conseguimos discutir isso como adultos. O resto do jantar foi um tormento. Todos ficaram sentados, parecendo felizes, provavelmente achando que eu simplesmente aceitei suas exigências. Amanda falou sobre nomes de bebê. Minha mãe trouxe a sobremesa. Eu comi, sorri e me comportei normalmente. Mas por dentro, já estava planejando meu próximo movimento. Dirigi para casa naquela noite com as mãos agarradas ao volante tão forte que os nós dos dedos ficaram brancos. $3.000 por mês. Eles realmente esperavam que eu entregasse $3.000 todos os meses. Metade indo direto para Amanda, que já morava de favor com nossos pais e ainda estava recebendo aluguel do apartamento do Derek. Quando cheguei em casa, servi-me de um copo de vinho e sentei com meu laptop. Eu precisava ver os números. Precisava saber exatamente quanto vinha dando a eles. Abri uma planilha e comecei a digitar. Aluguel, 1.500 por mês. Seguro do carro do meu pai, 250 por mês. Coloquei meus pais como dependentes no meu plano de saúde, o que me custava mais 300 por mês. Contas de celular deles, 120 no total. Internet na casa deles, 80 por mês. Depois havia a Amanda. Taxas dos cursos de gravidez, 200 por mês. Dinheiro aleatório que vinha dando a ela, pelo menos mais 100 ou 200 por mês. Somei tudo. Só os gastos mensais regulares chegavam a cerca de 2.400, às vezes mais, se Amanda pedisse dinheiro extra. E eles queriam que eu pagasse 3.000 por cima disso tudo. Então me lembrei de outra coisa, a conta conjunta. Meus pais tinham me convencido a abri-la 2 anos atrás. Disseram que era para emergências, para despesas familiares urgentes. Eu colocaria dinheiro lá e qualquer um dos dois poderia sacar se algo acontecesse. Exceto que, quando Amanda anunciou sua gravidez há 6 meses, meus pais retiraram 3.000 dessa conta. Não me ligaram. Não pediram autorização. Apenas pegaram. Descobri quando chequei o saldo online e vi que estava quase vazio. Quando os confrontei, minha mãe disse que Amanda precisava de férias antes do bebê nascer. Ela estava tão estressada.
Você não quer que sua irmã fique estressada enquanto está grávida, quer? Eu disse a ela que aquela não era a finalidade da conta, que deveriam ter me perguntado antes. Ela apenas fez um gesto com a mão e disse que eu não deveria ser mão de vaca com minha irmã grávida. Fechei meu laptop e terminei meu vinho. Depois, abri novamente e comecei a procurar apartamentos. Demorei 2 semanas. Olhei provavelmente os 15 lugares diferentes. Alguns eram pequenos demais. Outros estavam em bairros ruins. Alguns eram absurdamente caros. Mas, finalmente, encontrei um. Mesma região do meu apartamento atual, perto do meu escritório. 1.800 por mês. O apartamento havia sido recentemente reformado, pisos novos, pintura fresca, banheiro e cozinha modernos. A única condição era que vinha sem móveis. Isso não era problema. Todos os móveis do meu apartamento atual eram meus. Cada peça. Eu tinha os recibos para provar. Assinei o contrato no mesmo dia. Depois, aluguei um caminhão de mudança para o final de semana seguinte. Não contei nada para meus pais. Nem para Amanda. Apenas marquei os carregadores e comecei a empacotar. No dia da mudança, trabalhei rápido. Os carregadores eram profissionais e conseguiram carregar tudo em 4 horas: o sofá, a cama, a mesa de jantar, tudo. A geladeira, a lava-louças, o forno, o micro-ondas, tudo o que eu tinha comprado 5 anos atrás. Limpamos completamente aquele apartamento. Antes de sair, escrevi um bilhete. Peguei um papel e anotei cada coisa que vinha pagando: aluguel, seguro do carro, plano de saúde, celulares, internet, cursos de gravidez da Amanda, tudo. Listei os valores ao lado de cada item. Na parte de baixo, escrevi o total. Depois, risquei toda a lista com uma caneta vermelha e escrevi em letras enormes: chega. Deixei o bilhete sobre o balcão da cozinha do apartamento vazio e fechei a porta com chave. No meu novo apartamento, os carregadores descarregaram tudo. Passei o resto do dia organizando os móveis e desempacotando caixas. Foi bom. Parecia que eu finalmente podia respirar. Depois, comecei a cuidar das outras coisas. Entrei na minha conta bancária e cancelei a transferência automática mensal de $1.500 para meus pais. Pronto. Um clique e estava resolvido. Em seguida, liguei para minha seguradora de saúde. Expliquei que precisava remover 2 dependentes do meu plano e migrei para uma pólice individual. O representante foi prestativo e fez a alteração imediatamente. Meus pais não estavam mais no meu seguro. Depois, liguei para a seguradora do carro. Informei que não era mais responsável pela pólice do meu pai e que precisava ser removida como pagadora. Eles disseram que enviariam um aviso para ele configurar seu próprio método de pagamento. Em seguida, entrei em contato com a operadora de celular. Tínhamos os 3 telefones em um plano familiar no meu nome. Pedi para separar as linhas dos meus pais e criar uma conta própria para eles. O mesmo aconteceu com a internet da casa deles. Cancelei totalmente o serviço no meu nome. Por fim, cuidei da conta conjunta. Transferi cada centavo para outro banco. Depois, fechei completamente a conta e alterei todas as minhas senhas e informações de login em todos os lugares. Levou a maior parte da noite, mas quando terminei, senti-me mais leve, como se estivesse carregando um peso nos ombros por anos e finalmente o tivesse largado. Na manhã seguinte, acordei no meu novo apartamento e fiz café. Estava na cozinha olhando pela janela quando meu telefone tocou. Era minha mãe, ligando do telefone fixo deles. Erika, o que está acontecendo? Nossos celulares não estão funcionando e a internet caiu. Isso não é mais problema, eu respondi. Houve uma pausa. Como assim não é seu problema? Quero dizer, vocês não podem mais me usar. Eu também removi vocês do meu seguro de saúde. E parei de pagar o seguro do carro do papai. Agora terão que pagar pela internet e pelos celulares de vocês. Ah, e fechei a conta conjunta. Você fez o quê? A voz dela subiu uns 3 tons. Você não pode simplesmente fazer isso. Já fiz, respondi. Se continuarem agindo assim, vamos te expulsar do apartamento, ela gritou. Eu ri. Na verdade, eu ri.
Eu já me mudei. Também não vou mais pagar aluguel para vocês. Você está louca. Estávamos contando com esse dinheiro. Bem, agora vocês vão ter que contar com outra coisa. Não sou mais o caixa de vocês. Desliguei. Em menos de uma hora, meu telefone começou a tocar sem parar, ligações do celular do meu pai, do celular da minha mãe, da Amanda. Ignorei todas. Então começaram as mensagens. Você traiu a família. Como pôde fazer isso conosco? Você é tão egoísta. Não conseguimos acreditar em quão cruel você é. Apaguei todas sem responder. Depois, minha mãe enviou outra mensagem. Não precisamos de você de qualquer forma. Vamos alugar o apartamento para outra pessoa. É um lugar tão agradável. Vai ser fácil. Eu ri alto quando li isso. Eles ainda não sabiam que o apartamento estava vazio. Passei os dias seguintes arrumando meu novo apartamento. Pendurei quadros nas paredes, organizei meu guarda-roupa, arrumei tudo exatamente do jeito que eu queria. Meu telefone não parava de tocar com ligações da minha mãe, mas ignorei cada uma delas. Eu tinha acabado de falar com eles, acabado de me explicar, acabado de defender minhas decisões. 3 dias depois que me mudei, recebi uma mensagem da minha mãe. Onde você colocou todos os nossos móveis e eletrodomésticos? Se não devolver tudo imediatamente, vou chamar a polícia. Respondi, eu não roubei nada de vocês. Tudo que levei, eu paguei. Ainda tenho todos os recibos se vocês quiserem ver. Ela não respondeu. No dia seguinte, minha irmã enviou uma mensagem no grupo da família. Era um chat com todos, meus pais, eu, Amanda, Derek, tias, tios, primos, toda a família estendida. A mensagem da Amanda dizia: todos precisam saber que Erika perdeu a cabeça. Ela está tendo algum tipo de colapso nervoso. Foi ao apartamento dos nossos pais e levou todos os móveis e eletrodomésticos. Ela os deixou sem nada. Estou realmente preocupada com o estado mental dela. Eu não ia deixar isso passar. Abri meus arquivos e encontrei todos os recibos. Sofá, $3.000. Cama e colchão, 2.000. Geladeira, 1.800. Lava-louças, 900. Forno, 1.200. Micro-ondas, 400. Eu tinha documentação de tudo. Carreguei todos os recibos no chat, cada comprovante, cada prova de compra. Depois, adicionei a fatura da reforma, mostrando que eu tinha pago por toda a tubulação e reparos. Então, voltei nas mensagens com minha mãe e encontrei aquela em que ela exigia $3.000 de aluguel. Tirei um print e carreguei também. Escrevi: aqui está a prova de que tudo o que levei me pertence. Eu paguei por tudo. E aqui está o motivo de eu ter saído. Eles queriam dobrar meu aluguel e me fazer pagar $1.500 por mês para Amanda, além de tudo que eu já estava pagando a eles. Cliquei em enviar e esperei. O chat explodiu. As mensagens começaram a chegar de parentes que eu não falava há meses. Minha tia Carol escreveu: você está brincando comigo? Você queria que ela pagasse 3.000? Tio Joe, isso é loucura. Não é de se espantar que ela tenha ido embora. Minha prima Lisa, Erika, parabéns. Não acredito que eles tentaram fazer isso. Tia Carol novamente, você é uma mulher gananciosa e uma mãe terrível. Essa última foi direcionada à minha mãe. Mais mensagens chegaram, a maioria me apoiando. Alguns parentes ficaram em silêncio, provavelmente tentando se manter neutros, mas os que se manifestaram estavam do meu lado. Minha mãe tentou se defender no chat, mas ninguém comprou a história dela. As provas estavam na frente de todos. Observei as mensagens trocando durante cerca de 1 hora. Depois, saí do chat completamente. Não precisava ver mais nada. 1 semana se passou. Fui trabalhar todos os dias, voltei para meu apartamento tranquilo e aproveitei ter dinheiro na conta bancária pela primeira vez em anos. Não estava mais calculando constantemente quanto devia ou quem precisava de algo de mim. Na tarde de quinta-feira, estava na minha mesa trabalhando em um relatório de vendas quando minha assistente me ligou. Erika, sua irmã está aqui. Ela disse que é urgente.
Devo deixá-lo subir? Fechei os olhos e respirei fundo. Sim, deixa-o subir. Alguns minutos depois, Amanda e Derek entraram no meu escritório. Amanda parecia furiosa. Derek apenas parecia desconfortável, como se quisesse estar em qualquer outro lugar. Precisamos conversar, disse Amanda. Fale baixo, respondi. Este é meu local de trabalho. Eu não ligo, ela retrucou. Você tem ideia do que fez? Por sua causa, não consigo mais pagar pelos meus cursos de gravidez. Tive que desistir. Você tem um marido, eu disse, olhando para Derek. Ele deveria te sustentar. O dinheiro dele vai para outras coisas, disse Amanda. Isso não é problema meu. Você é tão egoísta, minha voz ficou mais firme. A voz dela foi aumentando. Pessoas nas mesas próximas começaram a olhar para nós. Amanda, você precisa sair agora. Tudo bem, disse ela. Mas quero que saiba de uma coisa. Se você não começar a nos ajudar de novo, nunca mais verá nosso bebê. Não deixaremos você chegar perto da nossa criança. Levantei-me. Saia do meu escritório, vocês dois. Derek segurou o braço de Amanda. Vamos embora. Estou falando sério, Erika, disse Amanda enquanto Derek a puxava para a porta. Você está morta para nós. Que bom, respondi. Agora vão embora antes que eu chame a segurança. Eles saíram. Sentei-me de volta à minha mesa, com as mãos tremendo. Vários colegas me observavam. Desculpem por isso, disse ao mais próximo. Drama familiar. Ela sentiu com compreensão e voltou ao trabalho. Respirei fundo algumas vezes e tentei me concentrar no relatório, mas não consegui. As palavras de Amanda continuavam ecoando na minha cabeça. Você nunca verá nosso bebê. Sinceramente, eu não ligava. Se era assim que eles queriam jogar, tudo bem. Eu tinha terminado de ser o banco pessoal deles. Terminei de ser manipulada, culpada e tratada como um caixa eletrônico. Naquela noite, sentei no meu apartamento com uma xícara de chá e pensei em tudo o que havia acontecido. Um mês atrás, eu estava afogada em obrigações e despesas familiares. Agora eu estava livre. Entrei na minha conta bancária e olhei o saldo. Pela primeira vez em anos, sobrava dinheiro no final do mês. Dinheiro de verdade, economias. Comecei a fazer as contas. Se eu continuasse economizando o que antes dava para a família, poderia comprar um carro novo em alguns meses. Poderia começar a juntar para dar entrada em um lugar meu, não um aluguel, mas um lugar que eu realmente possuísse. As possibilidades pareciam infinitas. 3 meses depois, comprei um carro novo. Nada de luxo, mas era meu, pago com o dinheiro que eu tinha ganho e economizado. Comecei a guardar ainda mais todo mês, construindo uma verdadeira reserva financeira pela primeira vez na vida adulta. Soube por boatos que meus pais conseguiram alugar o apartamento por $1.500 por mês. Que bom para eles. Pelo menos agora tinham alguma renda. Alguns meses depois de comprar meu carro, soube por um primo que Amanda teve seu bebê, um menino. Ela havia postado fotos em outro grupo da família, do qual eu não fazia mais parte. Meu primo me enviou uma das fotos. O bebê era minúsculo e enrugado, enrolado em um cobertor azul. Amanda parecia exausta, mas feliz na foto. Senti uma mistura estranha de emoções ao ver aquela imagem. Eu agora era tia. Tinha um sobrinho que provavelmente nunca conheceria, mas não sentia a culpa esmagadora que esperava. Eu havia feito minha escolha e estava vivendo com ela. Então, cerca de uma semana depois, meu primo me ligou com novidades. Você não vai acreditar no que aconteceu. Ele disse. Sua mãe e a Amanda tiveram uma enorme briga. Uma briga gigantesca. Sentei no meu sofá. Sobre o quê? Dinheiro? O que mais? Sua mãe disse a Amanda que estava cansada de pagar por tudo. A conta de luz aumentou muito com o bebê, e sua mãe estava fazendo toda a comida e limpeza. Ela disse a Amanda e Derek que eles precisavam pagar $1.500 por mês se quisessem continuar morando lá. Mas Amanda se recusou. Disse que não podiam pagar e que não iriam se mudar. Então seus pais os expulsaram? Sim.
Amanda e Derek tiveram que voltar para o apartamento dele, aquele que estavam alugando para outra pessoa. Primeiro tiveram que esperar os inquilinos saírem. Foi uma confusão total. Uma parte de mim queria sentir uma pontinha de satisfação, como se Amanda tivesse recebido o que merecia, mas não senti. Ela era minha irmã e tinha um bebê recém-nascido para cuidar. Isso não podia ser fácil. Pensei nisso por alguns dias. Depois, entrei online e encomendei uma cesta de presente para o bebê, roupas, cobertores, alguns brinquedos. Nada caro, mas agradável. Enviei para o apartamento de Derek com um cartão dizendo: "Parabéns pela nova chegada." Alguns dias depois, Amanda me enviou uma mensagem. Apenas 2 palavras. "Obrigada." E só. Não tivemos uma conversa. Não nos desculpamos nem falamos sobre tudo o que aconteceu, mas parecia um pequeno passo em direção a algo. Talvez não perdão, mas pelo menos reconhecimento. Meses se passaram. Continuei trabalhando, continuei economizando. Meu carro novo estava ótimo. Meu apartamento parecia lar. Comecei a pesquisar casas online, olhando preços em diferentes bairros, calculando que tipo de financiamento poderia pagar. Então, numa noite, recebi uma mensagem da minha mãe. "Erika, isso tudo foi longe demais. Nunca quisemos pressionar você tanto. Podemos nos encontrar e conversar sobre tudo?" Olhei para a mensagem por um longo tempo. Parte de mim queria ignorar completamente. Parte de mim estava curiosa para ouvir o que ela tinha a dizer, mas principalmente eu estava cansada. Cansada do drama. Cansada das culpas. Cansada de tudo. Respondi: "Entrarei em contato quando estiver pronta." "Ainda não estou pronta." Ela respondeu: "Entendo. Leve o tempo que precisar." Não sabia se algum dia estaria pronta. Talvez um dia eu sentasse com meus pais e tivesse uma conversa real sobre tudo o que aconteceu. Talvez encontrássemos uma forma de reparar nosso relacionamento. Ou talvez não. Talvez alguns danos fossem profundos demais para consertar. Mas uma coisa eu sabia: eu estava bem de qualquer jeito. Tinha meu trabalho, meu apartamento, meu carro. Tinha dinheiro na minha conta poupança que crescia a cada mês. Tinha planos para o futuro que eram só meus. Ninguém me ligava pedindo dinheiro. Ninguém aparecia exigindo que eu pagasse por coisas. Ninguém me fazia sentir culpa por ser egoísta, gananciosa, filha ruim ou irmã ruim. Era silêncio. Silêncio bonito, maravilhoso. Às vezes me perguntava se havia feito a coisa certa. Se eu tinha sido dura demais, fria demais, inflexível demais. Mas então eu lembrava daquele jantar, do soco do meu pai na mesa, da minha mãe anunciando casualmente que levariam $3.000 de mim todo mês. Lembrava da Amanda aparecendo no meu escritório para gritar comigo. Lembrava de anos pagando por tudo enquanto me diziam que eu não era generosa o suficiente. E então eu sabia que havia tomado a decisão certa. Em uma tarde de sábado, eu dirigia por um bairro que vinha pesquisando online. Casas bonitas, boas escolas, ruas seguras. Desacelerei em frente a uma casa com uma placa de vende-se no jardim. Era pequena, mas bonita, com varanda na frente e um pequeno jardim. Parei e tirei uma foto do número do corretor na placa. Depois fiquei ali por um minuto, olhando para a casa e imaginando-me morando ali. Um lugar só meu, não alugado de ninguém, não pertencente aos meus pais, apenas meu. Parecia possível. Pela primeira vez, realmente parecia possível. Liguei o carro e voltei para meu apartamento. Quando entrei, preparei meu jantar e comi na minha mesa de jantar. Aquela que eu havia comprado com meu próprio dinheiro, no meu apartamento que eu paguei com meu próprio dinheiro, na vida que eu havia construído para mim mesma. Meu telefone estava sobre o balcão, silencioso. Nenhuma ligação dos meus pais. Nenhuma mensagem da Amanda exigindo dinheiro. Nenhum drama familiar exigindo minha atenção imediata. Apenas silêncio. E aquele silêncio parecia liberdade. Eu não sabia o que aconteceria com minha família a longo prazo. Mas, acontecesse o que acontecesse, eu sabia uma coisa com certeza: eu não voltaria para o que era antes. Eu não seria mais o caixa eletrônico de ninguém.
Eu havia aprendido minha lição, e a havia aprendido bem.